E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa com as bênçãos de Deus. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, retornamos aqui à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 21, em que Dona Laura continua sua palestra instrutiva para todos nós, né? No que tange agora o assunto que ela está abordando é sobre a não recordação espontânea de existências passadas. Exatamente esse é o assunto. E no último programa nós comentamos sobre o que ela responde, que o André Luiz questiona: se eu já morri, se eu já desencarnei, por que eu não lembro das outras existências? Eu lembro da última. Mas e das outras? E ela dá uma resposta sucinta, inicialmente, né? E que nos traz uma grande oportunidade de reflexão. Ela diz: esperei. Esse esperar, nós comentamos que está embutido aqui a obediência, mas o ensinamento para nós, para quando desencarnarmos daqui a pouco, o que nós também deveremos fazer, esperar, mas esperar trabalhando, conforme ela fez, né? E conforme o André Luiz também está e vai continuar fazendo. Está aí a oportunidade que os Espíritos nos deram de trazer esse ensinamento que ele trouxe para nós, pela sua obediência e determinação no trabalho. Com todas as suas angústias, com toda a sua saudade da família, mas ele continuou trabalhando. Então aí ela responde: esperei, e ela comenta também com ele, explica a ele que para recordar tem que ser edificando e com equilíbrio. O que é edificar com equilíbrio? Estar equilibrado, porque se nós não fazemos tanta coisa boa assim, né? Não somos ainda estamos longe de qualquer santidade, qualquer pretexto de santidade, e o espírito só progride. Nas existências passadas fizemos igual muitas coisas piores do que fazemos hoje. Então recordar isso aí nos traria ainda angústia no coração, porque ainda somos espíritos desequilibrados. Talvez é só observarmos o nosso comportamento. Claro, a grande maioria de nós, claro que deve ter ouvintes que já não são assim, mas a grande maioria de nós é assim ainda, né? Então ela diz que para recordar tem que ser edificando, mas com equilíbrio. E aí nós comentamos até na pergunta, nós fizemos um comentário em cima da pergunta 394 de O Livro dos Espíritos, em que os Espíritos explicam a Kardec que em mundos mais elevados que a Terra, os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas, porque os mundos são mais elevados que a Terra, consequentemente os habitantes de lá são muito mais elevados do que nós. O que é mais elevado? Equilibrados, mais obedientes à lei de Deus, né? Então, nós continuando agora a leitura, nós estamos no parágrafo 11º, no final. No final, né, Tereza? Portanto, vamos lá. Ela continua a explicação. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Repare bem, realização espontânea, recebeu atributos. Há casos em que a lembrança de existências passadas é feita pelos espíritos em desdobramento no nosso sono corporal. Nós vamos dormir, o desdobramento, o espírito, entre aspas, sai do corpo, e os espíritos que têm condições, têm conhecimento para fazer isso, eles fazem essa regressão em nós. Em muitos casos de conflitos familiares, né? Em muitos casos com relacionamento a trabalho e etc. Um exemplo disso, claro, no livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz.
em que, por exemplo, a personagem Antonina, ela é casada, ela tem viúva, o marido abandonou e o filho desencarnou, Marcos. Bom, mas o que acontece? Os espíritos, ela é desdobrada pelo sono, os espíritos fazem nela uma regressão de memória, porque na casa dela, o avô dela, já desencarnado, continua ali, totalmente desequilibrado. E aí começa ali um atendimento para aquela família, que vai se desdobrar em casos muito interessantes. O livro é muito bom, muito interessante. Entre a Terra e o Céu. E aí eles fazem um desdobramento nela para a última encarnação, em que o nome dela ela era Lola Imbarroi, uma dançarina na época da Guerra do Paraguai. E o avô dela também faz, ele já desencarnado, faz também um desdobramento nele, e ele se recorda, ele volta a ser aquela pessoa da última existência. Aí é os espíritos que estão fazendo. É diferente do que ela está dizendo aqui como realização espontânea. Porque os espíritos fazendo, eles controlam a situação. Espontaneamente é complicado, é diferente. E aí nós temos também um exemplo do livro Os Mensageiros, muito interessante, que é o capítulo 10 do livro, A Experiência de Joel. O Joel desencarnou, está no nosso lar. Mas na medida que ele vai recordando a existência dele, a última encarnada, como se o André Luiz lembrasse os fatos da vida dele. O Joel começa a lembrar os fatos da vida do que ele fez, ele desmaia. Ele tem lá uma síncope, ele é espírito. Porque a consciência está muito culpada do que ele já sabia e não fez. Então aí está o desequilíbrio, né? O que a dona Laura está falando aqui. Então, continuando, né, Tereza? Podemos continuar? Pode. Tá, então vamos lá. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro também o desequilíbrio e a loucura, que é aquilo que nós estamos falando. Então, quando tem que lembrar de alguma coisa, os espíritos o fazem, pelo desdobramento. Não vamos nós procurar alguma coisa que nós não temos condição de fazer. Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção para Deus, de Deus para nós. No livro Ação e Reação, a gente pode ver um exemplo também desse burlar esse dispositivo da lei. Esse dispositivo da gente só lembrar quando o equilíbrio presidir as nossas ações. Tem a história do Ascani e do Lucas, no Ação e Reação. Eles são dois espíritos que trabalham na colônia, não na colônia Nosso Lar, mas lá, eu acho que é na Mansão Paz. Eles são dois benfeitores, né? Ajudam muita gente, mas eles começaram a querer, a indagar, a perguntar por que eles não conseguiam ir para colônias superiores, por que eles se conservavam ali. Eles começaram a burlar isso, né? Então, em que sentido? Começar toda hora a perguntar aos superiores, mas por que a gente continua aqui? Por que isso é forçar uma situação, não é? Eles começaram a querer ir para outro trabalhar, não entendia por que eles só continuavam ali. Aí, né, depois de tanta insistência, é mostrado a eles que eles ainda não podem ascender a colônias superiores porque eles ainda têm dívidas para com o planeta Terra, né? E dívidas com a lei de Deus e dívidas com eles mesmos, ainda lições que precisavam ser feitas. Então, aí é mostrado a eles, e eles ainda não estavam preparados para isso, porque é o que ela diz aqui, que quem tenta burlar pode ficar desequilibrado e pode ficar até louco. Então, aí depois que eles descobrem o motivo, e o motivo era que eles tinham prazer na época da guerra, em que Joana d'Arc participou, uma guerra entre a França e a Inglaterra, quando
eles capturavam algumas vítimas, né, alguns inimigos, eles levavam esses inimigos para a torre mais alta da cidade e jogavam eles lá de baixo para ver eles se despedaçarem. Quando eles recordam isso, porque aí não é só, eles não leram, eles se viram, porque tem essa diferença, né? A dona Laura vai dizer daqui a pouco pra gente que primeiro ela leu o passado dela, ela vai dizer isso. Mas depois ela sofreu um tratamento para realmente viver a situação novamente. E eles não tiveram esse preparo, eles imediatamente já foram feito o tratamento para eles se virem, no caso, né, se verem lá jogando as pessoas. Então, eles burlaram, né? Eles burlaram, né? Esse dispositivo da lei que já é feito para isso, não é? Para que a gente só se recorde quando tem equilíbrio. E aí eles ficam tão desequilibrados que não conseguem mais trabalhar. Aí, olha só, é o que ela disse lá em cima. Eles não conseguem recordar edificando. Eles não conseguiram mais trabalhar. E aí eles vão reencarnar, eles pedem, pelo amor de Deus, porque eles já não conseguem mais ficar com essa lembrança viva dentro deles, porque mexeu no emocional deles. E aí eles pedem para reencarnar e possam ajudar a humanidade de alguma maneira, né? É isso que a Tereza está falando, está no capítulo 18 do livro Ação e Reação. Isso. O título é Resgates Coletivos. E é interessante o detalhe, que é muito interessante, que eles são, olha, o instrutor fala com o André Luiz aqui. Ele fala assim: há 30 anos atrás, desfrutei o convívio de 2 benfeitores. Eles eram benfeitores, a cuja abnegação muito devo nesse pouso de luz. Olha só, o instrutor está dizendo para André Luiz que são 2 benfeitores. Então, benfeitor o que é o título de benfeitor na vida real, na vida espiritual? É aquele que realmente trabalha com amor no bem, incansavelmente, porque senão não tem esse título lá. E aí ele diz que deve a ele a abnegação, muita coisa no abrigo lá no plano espiritual. O nome é Ascânio e Lucas, e eles pedem, ele fala assim, ó, totalmente absorto no entusiasmo de ensinar no caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Eles queriam ascender a planos superiores, fizeram lá o requerimento. Mas, olha, vamos regredir. Aí foram lá 1400, século XV, 500 anos antes. Em jornada 1429, que é a noite que é a guerra lá entre a França e a Inglaterra, Joana d'Arc. E regredir, quando viram essa situação que a Tereza falou, e aí imediatamente, aí é a diferença, né, de quem é benfeitor, imediatamente eles pedem e aceitam reencarnar numa missão, já que eles jogavam as pessoas do alto das torres, né, por simples prazer, eles pedem uma missão, e já estava na época agora, século XIX, XX, do desenvolvimento da aeronáutica, e eles reencarnam com essa missão de desenvolver, e o desenvolvimento de qualquer coisa na Terra passa por muito sofrimento, muitos acidentes, que é o que aconteceu com eles. Mas eles não precisavam passar por isso naquela época. Eles podiam ter amadurecido mais um pouco, não é? Eles forçaram, eles burlaram o dispositivo da lei. Mas é o caminho da dor que a gente esse prefere, é o grande né? problema de quem também é aqui encarnado acha que a regressão de memória vai ajudar em alguma coisa. Então, tem alguns senões, a gente está vendo por aqui, né? Quem vai fazer, não que a regressão de memória seja alguma coisa ruim, não é. Tanto que os espíritos usam desse dispositivo no mundo espiritual, né? Dessa ferramenta no mundo espiritual. O problema é quem está capacitado nos dias de hoje a fazer uma regressão de memória séria. E outra coisa, você não tem ideia da reação da pessoa a ter
Como é que ela vai lidar com esse sentimento depois? Porque além da lembrança, vem o sentimento junto. E como é que ela vai trabalhar isso? Será que quem fez esse trabalho de regressão de memória tem capacidade de depois lidar, né, com a pessoa também, com esses sentimentos novos aflorando, porque está tudo lá dormindo quietinho? Porque a gente já viu aqui no programas passados, a gente comentou que no livro No Mundo Maior, o Calderaro leva o André Luiz para ver um hospício, na época, né, que existiam muitos ainda aqui no Brasil, de pessoas que estavam internadas como loucas, porque por expiação traziam essa lembrança, mas aí é uma expiação, e isso aí é determinação, programação que já veio do mundo espiritual. Ela necessitava ter essa lembrança por algum motivo, mas como muitas das vezes ela não quer aceitar a realidade, e aí a nossa rebeldia, porque a gente também tem que entender que tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. Se as pessoas nascem com alguma lembrança do passado, é porque elas vão ter que conviver com isso. Mas, infelizmente, a maioria de nós se revolta com a vontade de Deus na nossa vida. Então, o André Luiz começa a ver lá nesse hospício que ele foi levado, pessoas que estavam lá internadas, e o exemplo disso era uma senhora que, quando o marido entrava para visitá-la, ela ficava desesperada, porque ela tinha a lembrança, né, que dele como inimigo do passado. E agora ela não conseguiu lidar com essa lembrança que ela tinha, né? E ela acaba enlouquecendo, ela acaba fugindo, ela não aceita viver com ele, porque ela tem uma lembrança de que ele é um inimigo do passado, e realmente o era. Mas ela já tinha condições de lidar com isso e ela não consegue. E aí é onde o Calderaro diz que o louco é o espírito que não aceita a sua realidade. Ele não aceita, né? Ele foge dona Laura disso. está com a sobrinha dela em casa. Neta, desculpa. Heloísa. E a preocupação é muito grande. Eles permitem que ela fique na casa dela pela circunstância, pela dona Laura, pelo trabalho que ela exerce, pelo equilíbrio que ela já tem. Tanto que ela vai relacionar aqui, vai dizer isso, o André Luiz, pelas lembranças que ela tem permissão de ter, teve permissão de ter do passado, pelo equilíbrio que ela tem. Por isso a neta dela, isso que a Teresa está por isso a neta dela foi permitido ficar, a neta, né? Foi permitido ficar com ela em casa. Porque isso que a Teresa está falando, no livro No Mundo Maior, é no capítulo 16, Alienados Mentais. E ele explica, o André Luiz, o instrutor, nesse livro, que todos os alienados, quase todos, são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. No caso da neta da dona Laura, ela está ainda no passado do noivo que ficou, ela desencarnou, que ele já está com a amiga dela, já vai casar, e ela fala com ela assim, com carinho, mas na realidade, para ela acordar, para ela viver. E mais um ensinamento para nós, que ao desencarnarmos, tendo feito coisas boas ou não aqui na Terra, temos que seguir em diante. A vida continua adiante. Não podemos ficar presos ao passado. Vamos para frente. A vida segue. É mais uma página para a gente escrever no livro da vida. É um ensinamento para nós, né? E a respeito disso, também, que a Teresa colocou no início da regressão, porque tem a regressão de memória da existência atual. Isso é uma coisa. E tem a regressão de memória de existências passadas, que é o perigo muito maior. Então, na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o título é Esquecimento do Passado. Vamos falar do espírito encarnado, porque é a mesma coisa, é lembrar o passado. Ele pergunta assim, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Porque perdemos, né? Não pode, a não ser em casos de expiação, como nós lemos aqui na Revista Espírita, né? De julho de 1860,
O moço que lembrava que teve uma luta lá na noite de São Bartolomeu. Isso lhe causava muita angústia. Mas a resposta é a seguinte dos espíritos: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, saber tudo na questão da sua existência passada. É a pergunta que ele fez. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, quando nós encarnamos, ganhamos um novo perispírito, né? Um novo corpo espiritual, nova maldade, novas oportunidades. Se nós tivéssemos que conservar o passado, não precisaríamos. Deus deixaria tudo gravado. Se ele não deixou, é porque não é para fazer. É melhor para nós. Agora, citamos exemplo aqui de casos que os espíritos fazem. Aí é diferente. Tem no livro Os Mensageiros, na primeira parte, tem um relato de alguns médiuns falidos. E uma das histórias que é contada, eu esqueci o nome agora do personagem, né, do senhor que está contando a história, ele, no caso dele, ele veio programado para ajudar as pessoas com a facilidade de ver o passado das pessoas. E provavelmente ele também sabia do dele, né? Ele tinha essa facilidade ele devia ser um terapeuta. Esse, com certeza, talvez tivesse vindo preparado para fazer regressão de memória nas pessoas. Só que ele não consegue. É tão complicado isso, você saber da sua e saber da dos outros, que ele acaba falindo na missão dele, porque ele, ao invés de usar essa ferramenta para ajudar as pessoas numa conversa, no atendimento fraterno, ou porque no caso dele seria na mediunidade, no trabalho em um centro espírita, provavelmente. Mas até profissionalmente mesmo, ele poderia ter usado de alguma maneira também, né? Porque ninguém vai viver de mediunidade. A mediunidade é um dom que deve ser dado gratuitamente, deve ser usado gratuitamente. Mas ele acaba falindo, porque ele começa a querer bisbilhotar a vida das pessoas. Quem foi, quem não foi, o que fez, e aí começa a abrir um leque muito grande, porque as nossas vidas estão entrelaçadas uma nas outras. E ele acaba chegando no mundo espiritual... É o Joel, é o próprio Joel. É o Joel. É a experiência de Joel, é o capítulo 10. Então, os mensageiros, quem tiver interesse, pode dar uma lidinha lá para ver essa questão, né, que ele sabia do passado das pessoas e provavelmente sabia do dele também, né, porque ele tinha essa faculdade. Sabia. E ele chega no mundo espiritual totalmente enlouquecido, desequilibrado, coitado. Ele chega em nosso lar, ele volta para nosso lar, mas ele volta na condição de um médium falido, porque ele não soube lidar com essas recordações. Uma das primeiras que ele teve, desculpa, estou vendo aqui, ele lembrou ele fala assim, lembrei de toda a minha penúltima existência quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Porque aí, quando ele lembra, o problema, gente, quando os espíritos explicam, e quando ele lembra disso, ele sente a mesma coisa. Ele sente, porque ele não melhorou. Por que o espírito equilibrado pode... Por que o Chico, vou botar o Chico que é o nosso exemplo, pode lembrar? Porque ele vai lidar com isso com tranquilidade, porque ele já resgatou na consciência dele, perante a lei de Deus, aqueles crimes. Um exemplo, eu estou falando do Chico, mas um exemplo. Se nós, que é o Ascânio Lucas, que a Teresa citou do livro Ação e Reação, também. Então, se você se equilibrou, você já consumou. É como aqui, nós fizemos alguma coisa errada com alguém. E aí nós vamos lá, sinceramente pedimos desculpa e perdão e tentamos reparar o erro. Se a pessoa não aceitar, o problema é dela. Mas nós já fizemos a nossa parte, então nós estamos quites com a consciência. Aí sim vem o equilíbrio. Quando não lembra, é complicado, não é? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Não? Terminando Bom, estamos terminando, o assunto é bom. Só no próximo programa, vamos continuar. Então tá, então muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. O assunto é vasto e nós estamos estudando, né?
não somente lendo, mas estudando, que é o que nos interessa realmente para o nosso proveito, para a nossa melhora íntima. Muito obrigado, fique com Deus. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.